Telescópio começando, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV, seja Instagram, YouTube, Facebook, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria poder estar junto com você nessa sexta-feira, véspera aí do nosso fim de semana aqui. Você quer saber ainda um apanhado de tudo aquilo que aconteceu aqui na nossa cidade? Nós temos também, eu trouxe aqui para você, para iniciar já o programa falando de uma notícia aqui que é o comércio de Itapetininga, que foi o setor que mais demitiu nesta pandemia. O pessoal se preocupa muito com a pandemia, com todas as questões de saúde, mas também trazendo aqui uma notícia então da parte econômica aqui da nossa cidade, até para você saber, né, quais foram os impactos, como isso impactou aqui a cidade. O Correio Itapetininga foi às bancas hoje, você encontra então nessa edição essa notícia falando então que desde a chegada do novo coronavírus em março desse ano, o saldo de empregos tem sofrido quedas aqui na cidade. Março apresentou um declínio com mais demissões do que novas contratações na cidade e fechou com saldo negativo de 20 vagas. Abril foi o mês que registrou o maior número de demissões aqui em Itapetininga e fechou com menos 238 vagas. Maio também fechou negativo com menos 91 carteiras assinadas. Os dados constam na plataforma de cadastros empregados e desempregados, que é o CAGED. E no acumulado do ano de janeiro a maio, o setor do comércio aqui de Itapetininga contratou 1.340 funcionários e demitiu 1.782, com saldo de menos 442 postos de trabalho. Então, esses são os dados aqui dessa área aqui de Itapetininga, né, do nosso comércio. Também, de acordo com o Marcelo Meira, que é o presidente dos sindicatos comerciários, explicou ao Jornal Correio que é um reflexo da pandemia que atingiu diretamente o setor, mas que o diálogo está sendo muito tranquilo entre os sindicatos e as empresas, e ele coloca, né, que as empresas têm nos procurado para tomar atitudes que impeçam a demissão, para que elas consigam manter o quadro de funcionários com os acordos trabalhistas, redução de jornadas, pausa no contrato de trabalho. A gente espera que os próximos passos na flexibilização melhorem muito a situação do comércio, toda a economia como um todo. A gente nunca tinha visto uma situação como esta, então coloca aqui o Marcelo Meira, ele que é o presidente do Sindicato dos Comerciários, trazendo para você essa atualização também, então, desses dados aqui, para você que acompanha o Telescópio. E falando justamente desta pandemia, né, cada dia nós temos aqui novos episódios, novos pontos a respeito de tudo isso, e vai conversar com a gente aqui a médica infectologista aqui de Itapetininga, a doutora Carolina Malavasi. Doutora Carolina, muito obrigado pela participação aqui no programa Telescópio com a gente. Boa tarde, Gupe. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bem, doutora. Primeiro eu gostaria de perguntar a respeito de que uma grande notícia que até nós comentamos aqui um dia, né, que o pessoal começou a perguntar nos comentários, falando de umas notícias que estavam saindo sobre reinfecção, né? Ou seja, pessoas que já tiveram Covid, trataram, curaram e depois tiveram uma reinfecção. O que a gente pode entender dessas primeiras notícias aí que tem saído de tudo isso, doutora? Olha, Guto, o que os trabalhos têm mostrado é que a chance de uma reinfecção num período curto de tempo, vamos colocar aí num período de 3 a 6 meses, ele é muito baixo. O que tem acontecido é o seguinte: a pessoa faz o exame, né, que é o PCR, que é aquele teste do cotonete, na primeira infecção, e aí dá positivo. E aí o que acontece? A gente tem visto, vários trabalhos têm mostrado que mesmo após 2, 3 meses, esse exame ele pode continuar positivo. Isso não significa que a pessoa se reinfectou, significa porque como o exame ele é muito bom, ele pode também pegar traços, como se fossem resíduos, né, desses vírus. Então a pessoa pode ter o teste positivo, mas não significa que ela está reinfectada. Então, o que a gente tem visto é isso, tá? É o exame positivo, mas não que a pessoa está reinfectada. Agora, se isso é possível num período mais longo de tempo, isso a gente vai precisar de mais estudos. O que a gente coloca que é muito raro, eu não diria impossível, desculpa aqui que minha bateria está um pouco fraca, mas é muito raro haver uma reinfecção num período aí de uns 6 meses. Muito bem, então, e assim, então, só para deixar bem claro pessoal, né, então ainda não está testando, então, que uma reinfecção ela é possível, é algo que seria muito raro, e isso, de certa forma, existem muitos lugares que estão trabalhando, que falam a respeito, né, principalmente se fala a respeito daquela imunidade de rebanho, tudo, que as pessoas que já pegaram, isso iria diminuir a curva de infecção com o tempo, progressivamente, tudo que seria uma das saídas para o caso da vacina demorar
demorar muito ou acabar não acontecendo. Com isso ainda se continua viável essa possibilidade da imunização de rebanho? Não, não. Porque que acontece? Para a gente pensar numa imunização de rebanho, a gente teria muitas pessoas, né, em estado grave de saúde e muitos óbitos. Então, se a gente pensar, né, que vidas valem e qualquer vida vale, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para que menos pessoas adoeçam, né, que ficam em estado grave e que morram, tá? E isso a gente só vai ter, infelizmente, né, enquanto a gente não tem a vacina, com o isolamento social, com boas práticas de higienização, com o entendimento da população, né, sobre a necessidade do uso da máscara, do uso do distanciamento social, como ele tem que ser feito, como um paciente que está com suspeita de infecção, né, pela Covid, ou então confirmado, como tem que ser feito esse isolamento domiciliar. Então, eu acho que tem que ter esse entendimento da população e tem que ter também um auxílio econômico do governo, né, para que a população possa ficar em casa. Muito bem. E doutora, nós temos algumas perguntas chegando para a gente aqui através do facebook.com/TV Itapê. E a Fernanda, ela colocou aqui, quer dizer que o vírus ficou no organismo? Ou seriam apenas traços que não podem se manifestar mais como a doença, assim? Como que é, doutora? Quando se fala desses testes, continuam dando positivo depois? Guto, eu não estou te escutando direito. Então, doutora, a respeito, uma pergunta da Fernanda aqui, a senhora está escutando agora? Alô? Só um minutinho, eu vou pedir para, falar com a doutora aqui, ela vai tentar então reconectar aqui com a gente, para tentar sair e entrar de novo no link aqui que nós mandamos para ela, mas enquanto isso, você que está acompanhando aqui com a gente o telescópio de hoje, eu trago os dados aqui da cidade de Itapetininga. Nós não temos ainda o boletim atualizado hoje pela manhã, mas eu tenho aqui os dados de ontem no final da tarde, né, onde nós tivemos aí uma atualização. Existem duas atualizações aqui em Itapetininga feitas pela Prefeitura e pela Vigilância Epidemiológica, uma próximo da hora do almoço e outra mais para o final da tarde, né? Então, o que nós passamos para você aqui ao vivo no telescópio é o que sai no horário do almoço e depois se tem então uma nova atualização. E na nova atualização que chegou ontem, então Itapetininga passou dos 400 casos de coronavírus aqui na cidade, com 26 mortes. Nós tivemos mais uma confirmação de morte ontem por Covid aqui na nossa cidade. Então, enquanto nós tentamos aqui a reconexão com a doutora Carolina para falar desses assuntos ainda, já trago para você então que Itapetininga ela confirmou nesta quinta-feira a 26ª morte em decorrência do novo coronavírus. Essa pessoa era um homem de 31 anos que estava internado no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, não tinha doenças pré-existentes e faleceu na quinta-feira, dia 16, e já estava entre os casos confirmados da doença. Então, esse foi o caso aqui, então, de Itapetininga com o coronavírus. E também, em uma semana, a cidade registrou 78 novos casos da doença. Até o momento, 408 casos foram confirmados no município, além das 26 mortes, há 10 pacientes internados no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Sobre a UTI, né? O pessoal pergunta muito da ocupação da UTI. Então, a assessoria de imprensa do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes informou na quinta-feira, ontem, ao jornal Correio de Itapetininga, que o hospital registrava 80% dos leitos ocupados de UTI para os casos de Covid-19 e também isso significa que dos 10 leitos disponíveis, 8 estavam ocupados. O hospital de campanha está com 10% ocupado, de acordo com a assessoria. Dos 10 leitos disponíveis, apenas 1 está ocupado e vale lembrar que o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes ele atende 13 municípios da nossa região, sendo Itapetininga, Lambari, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Serquilho, Cesário Lange, Guareí, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Quadra, Ribeirão Grande e Tatuí. A assessoria também esclareceu que como fica a situação caso a ocupação chegue a 100%, né? Algo que o pessoal pergunta bastante, né? E se chegar a 100% aí da UTI, como que o pessoal que está com Covid atacado, num caso muito grave, tudo vai precisar desse auxílio, como que vai fazer? Então, a assessoria do hospital ela esclareceu que caso chegue a 100% de ocupação da UTI, o hospital tem uma sala de emergência que tem
uma ala respiratória preparada também com respiradores para atender os pacientes que necessitem, enquanto esperam por vagas na UTI ou por vagas em outro hospital monitorado pela central de regulação. Então existe uma central aí para fazer a transferência no caso da necessidade, mas enquanto isso aí existe essa sala de emergência então para poder dar esse auxílio também para a pessoa que chegar lá necessitando de uma UTI, principalmente necessitando de um respirador nesse momento, que é a grande doença aí, a grande necessidade nesta pandemia. Então, só trazendo para você o caso dos óbitos, né, atualizados ontem, então, óbitos aqui na nossa região, em Alambari não tem nenhum óbito, em Angatuba tem 3 óbitos, Capão Bonito tem 15 óbitos, Guareí tem 2 óbitos, Sarapuí 1 óbito, São Miguel Arcanjo tem 8 óbitos, Sorocaba 183, Itatuí 33 e, reiterando aqui para você, Itapetininga chega ao 26º óbito em decorrência do Covid-19 ontem aqui na nossa cidade. E eu agradeço também todo mundo que está mandando a sua mensagem aqui pra gente. Tem o pessoal participando, a Fernanda, Rosimeire Ribeiro, que coloca aqui a respeito do período do contato, né, com o Covid-19. Então, ela pergunta aqui pra gente, né, para não correr o risco de uma nova transmissão do vírus e tudo. Então, nós temos de novo a doutora Carolina. Vou esclarecer todas essas perguntas e muito mais aqui com ela. Doutora Carolina, voltando então aqui, justamente a minha pergunta era a pergunta aqui da Fernanda, falando a respeito dessa volta aí do vírus, né, que foi anunciada. A senhora já comentou aqui com a gente, né, que seriam alguns traços do vírus que estão presentes ainda, que podem ser detectados pelos exames, mas ela pergunta aqui, né, quer dizer que o vírus ficou no organismo, ele poderia se manifestar novamente se ficarem esses traços, ou seria algo, vamos dizer assim, que não pode normalmente vir a causar a doença de novo? Quando a gente coloca esses vírus para tentar crescer, né, em laboratório, em cultura, eles não crescem, tá? Então são resíduos virais que o teste detecta, mas não são vírus que possam causar uma reinfecção. Muito bem, e nós temos também aqui, doutora, algumas mais perguntas aqui através do Facebook. A Rosimeire Ribeiro, ela perguntou aqui, qual o período que podemos ter contato com alguém que passou pelo Covid-19 para não correr o risco de transmissão desse vírus? Eu sei que isso é ser orientado a cada um dos pacientes, mas para a população em geral saber, assim, depois de quanto tempo é seguro ter contato com essa pessoa? A gente coloca que são 14 dias a partir da data do início dos sintomas. Então, essa é a data do isolamento domiciliar, né, que a pessoa tem que ficar dentro da casa, os familiares também, né, e essas pessoas, assim, não podem nem sair para ir na padaria, na farmácia, isso tem que ficar bem claro, né, não ter contato com familiares e com outros vizinhos e outras pessoas. Então, são 14 dias a partir do início dos sintomas. Muito bem, e também o José Hugo Furlan aqui perguntou pra gente, doutora, em relação à obesidade, alguns estudos colocam as pessoas obesas como risco, isso procede? Sim, procede. O que a gente tem visto, principalmente, né, nos óbitos de pessoas mais jovens, é que, assim, pessoas sem outras comorbidades que só a obesidade, e algumas vezes até uma obesidade não muito significativa, elas estão sim levando e sendo fatores importantes para casos de mais gravidades e óbito. Muito bem, e também falando agora a respeito da vacina, doutora, acho que é algo que o pessoal tem esperado bastante. Nós tivemos muitas notícias a respeito disso, né, vacinas diferentes sendo faladas e tudo. Qual que é a situação atual? Existe alguma vacina já sendo, de certa forma, já liberada para se fabricar, para começar a, talvez daqui a um tempo, ter a aplicação aí no pessoal? Como que tá? A gente teve, né, nos últimos dias, aí, semanas, né, ótimas notícias com relação às vacinas. Então, assim, 2 delas, né, uma que, assim, está em um estágio mais avançado, é a vacina, né, de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil, e uma outra que está sendo muito bem vista e com resultados bons é a vacina, né, que foi aquela parceria entre Butantan e uma empresa chinesa. Então, assim, essas vacinas, elas estão tendo bons resultados, principalmente essa de Oxford, e, assim, tem algumas promessas que a gente possa ter a liberação dessa vacina até o final do ano, no começo do ano que vem. Agora, a liberação dessa vacina não significa que vai ter a
toda a população já vai ter o acesso a essa vacina. Então isso precisa ser muito discutido, né? Porque a gente sabe que tem a questão das empresas farmacêuticas, tem a questão do lucro. Então eu acho que nesse momento, né, em termos de saúde pública, em termos de como os países, né, a população tem sido devastada com essa pandemia, então essa vacina, ela deveria ser disponibilizada para toda a população, independente, né, do custo. Então, eu acho que essa discussão que a gente tem que ter também. A partir do momento que essa vacina for liberada, como é que essa vacina vai chegar até a população? Principalmente, né, em países menos desenvolvidos, como o Brasil, países africanos, entre outros. Muito bem, e tem também aqui, falando agora a respeito da nossa cidade aqui, doutora, Itapetininga, ela passou dos 400 casos, né, nós tivemos, eu li aqui a notícia do Correio de Itapetininga que foi às bancas hoje aqui, e chegou a 26ª morte, né, com isso, com o olhar, com os parâmetros, tudo, é possível estabelecer que Itapetininga estaria, vamos dizer assim, ou no pico, ou próximo do pico de contaminação da doença, ou essa é uma terminologia que não se utiliza mais para falar do Covid? Não, essa terminologia se utiliza sim, mas a gente ainda não pode dizer que Itapetininga chegou no pico ou está chegando. A gente não tem como colocar isso ainda, eu acho que é muito cedo. A gente, pelos estudos, né, a gente está vendo uma ascensão, né, dos casos nas cidades do interior, e isso pode se prolongar por algum tempo ainda. Então é muito preocupante, né, essa reabertura recente do comércio, sendo que os casos ainda estão aumentando. Então a gente teve uma flexibilização do comércio indo contra as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que fala que a gente só poderia fazer isso quando a gente tivesse a curva em ascensão, né, para que a gente tivesse uma taxa de transmissão menor que 1, ou seja, uma pessoa transmitiria para menos de uma pessoa, né, e a gente não seguiu esses critérios, infelizmente, e alguns outros critérios também, né, porque a gente tem visto aí diariamente as taxas de ocupação, né, dos leitos dos hospitais, eles não estão menos que 50%, muito pelo contrário, teve dias que eles chegaram a 90%, a 100%. Então, é muito preocupante essa flexibilização. Eu entendo, né, a crise econômica, eu acho que a saúde, nesse momento, ela tem que andar junto com a economia, mas a gente precisa de melhores estratégias, tanto para garantir a vida da população, das pessoas, como o desemprego, né, alarmante que está acontecendo. Muito bem, doutora, a Fernanda faz mais uma pergunta aqui, ela falou que viu em uma entrevista que as mulheres são mais receptivas a se contaminar com o vírus. Isso procede? Existe essa diferença aí na forma do organismo enfrentar esse vírus? Não, a gente não tem isso baseado, ainda comprovado, tá? Então, assim, infelizmente a gente tem muitos estudos, né? E isso é bom que a gente tenha, né? Esses estudos tentando mostrar, elucidar melhor o vírus, mas muitas vezes eles acabam confundindo as pessoas. Então, assim, a gente não tem nenhuma informação relacionada a isso, comprovada. Muito bem. E, doutora, mais uma informação aqui, saindo um pouquinho da pandemia aqui, falando mais a respeito da questão política aqui da nossa cidade. Chegam informações aqui, né, de uma possível pré-candidatura aí, que você concorreria como vice-prefeita aqui de Itapetininga. Isso é verdade, doutora? Isso procede, sim. Procede? Poderia falar qual seria a chapa, qual partido, como que é, e por que também, né? Porque tem um trabalho todo consolidado aqui já diante da parte da saúde e tudo. Por que esse interesse, vamos dizer assim, agora de auxiliar a população de uma outra maneira através da política? Essa chapa seria com o Fuad, então o Fuad como prefeito e eu como vice-prefeita. O partido seria o Partido dos Trabalhadores, o PT. E o nosso objetivo, e o meu principalmente, é a gente ter outras propostas de governo, outras estratégias, que a gente consiga incluir grande parte da população, né, principalmente algumas minorias aí, como pobres, negros, mulheres, né, apesar de não serem minoria, mas infelizmente a gente sabe que a gente tem muitas questões na política. A política ainda é muito patriarcal, que ela não olha a mulher
com o olhar que ela deveria ter, né, as questões com relação aos cuidados, com relação, né, ao emprego, ao assédio, aos filhos. Então, acho que a gente gostaria de levar essas pautas para a política e ter outras estratégias aí, planos de governo para poder acolher essa população que ela não é muito bem acolhida. Muito bem, então fica aí também a informação para quem está acompanhando com a gente, então, a pré-candidatura aí, vamos dizer assim, né? Não sei se existe uma pré-candidatura a vice, mas seria dessa chapa, né, aqui ao PT de Itapetininga, então com a doutora Carolina Malavasi, aqui médica infectologista aqui da cidade, então, como vice aí do FUAD para essa campanha. E doutora, você citou alguns pontos aqui principais, né, principalmente nessa parte de olhar a política com outros olhos e tudo, né, mas diante das dificuldades aqui da cidade, principalmente na área da saúde, né, qual seria um ponto principal, assim, para ser uma prioridade para o ano que vem, já que a gente imagina um cenário de corte, que você vai ter um orçamento reduzido, mais problemas sociais e tudo, qual seria um primeiro ponto aí para atuar aqui na cidade, doutora? Olha, é difícil a gente falar porque isso vai depender da pandemia, né? Então, assim, lógico que se a gente tiver uma vacina até o final do ano, a gente vai ter que fazer muita pressão para que a gente consiga, a princípio, imunizar as pessoas com um grupo de risco maior, mas não tendo essa vacina, vamos colocar aí até o meio do ano passado, do ano que vem, desculpa, até final do ano, a gente teria que trabalhar muito com realização de testes em massa para a população, né, com informações muito bem claras para essa população sobre o risco, né, que ela corre com relação a quando ela se expõe, né. A gente também teria que pensar, né, como a gente conseguiria proteger essa população quando ela fica desempregada ou essa população que já está desempregada. Então, pensando aí numa renda mínima também, né, que possa estar ajudando até a gente conseguir passar por esse período mais crítico dessa pandemia. E olhar o profissional de saúde, né, como um profissional que ele tá aí, né, na linha de frente. Eu estou falando por mim também, né, que a gente está fazendo tudo o que é possível e o impossível até faria, mas que a gente precisa que o poder público, né, ajude no sentido de ter essas políticas públicas, não só construir leitos de hospital, né, e contratar mais profissionais de saúde, mas que essa política ela seja amplificada com um olhar mais macro para a economia, para a sociedade como um todo. Porque não adianta nada eu ter os profissionais de saúde se a população não está educada e se a população não tem recursos para conseguir se adequar às condições que eu preciso que ela se adeque. Muito bem, muito legal, então, trazendo para a gente aqui informações a respeito do Covid e também a respeito da política, né, eleições 2020 aqui na cidade. Doutora, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se tiver mais algum recado ainda para deixar aqui para o pessoal de Itapetininga, fica aberta a câmera para você. Eu agradeço muito ao convite, agradeço muito a oportunidade, né, que o partido está me dando. E eu gostaria de falar para a população, né, tentar buscar as informações de lugares mais confiáveis, né, então escutar os especialistas e que assim, que infelizmente a gente ainda não tem nenhum medicamento, né, que eu sei que foi comprado ivermectina há uns dias atrás, aí pensando, né, numa droga, uma possível droga que pudesse ajudar no tratamento da Covid, mas a gente ainda não tem isso comprovado, então que a população fique muito suspeita, que eu digo, porque nós estamos vivendo num momento de muita fake news, né? E para que a população não fique enganada e procure as informações em lugares e sites e com especialistas que possam falar com mais expertise no assunto. Muito bem, muito obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente. Você que está acompanhando, nós conversamos então com a doutora Carolina Malavasi, ela que é médica infectologista aqui em Itapetininga e também aí já comentou um pouquinho com a gente também, é pré-candidata aí a vice-prefeita pelo PT aqui da nossa cidade. É claro que tudo isso vai se desenhando ainda no tempo aqui na nossa cidade, ainda tem as convenções dos partidos e tudo, mas já é um apontamento aqui que permite a gente desenhar um pouquinho o quadro que nós teremos nas urnas no final, então,
então agora em novembro, né, dia 15 de novembro aqui na nossa cidade.